mas é muito bom estarmos aqui. Sejam todos bem-vindos para o nosso encontro desta noite, onde hoje quero falar um pouquinho sobre o cuidado com o outro. A pessoa que tinha pedido esse tema não vai entrar, mas disse que vai ver gravado depois. O que é esse cuidado com o outro, né? Por que nós temos que ter esse cuidado com o outro, a importância de nós termos o cuidado com o outro. Então vamos lá, isso é muito importante. Primeira coisa, vocês ouviram eu comentar sobre o Narciso aqui. O que é o Narciso? Os nossos filhos, eles são os nossos narcisos renascentes. O que são o Narciso e o renascente? Nós vemos nos filhos a nossa esperança, a nossa possibilidade de fazer, de realizar aquilo que nós não conseguimos em vida e queremos que os nossos filhos realizam, passam por nós. Então, às vezes, nós queremos ser, por exemplo, professor, magistério, advogado, médico, odontólogo, e nós não conseguimos realizar esse sonho, esse desejo, por ambos, por uma série de imprevistos, uma série de coisas, principalmente um tempo atrás, no Brasil, para a pessoa chegar na faculdade era uma coisa um pouco complexa, demandava dinheiro, demandava uma série de coisas que muitas famílias não tinham condições de fazer isso. Então muitas pessoas frustravam os seus sonhos, deixavam os sonhos para lá, abriam mão dos seus grandes sonhos em favor do trabalho, de fazer um trabalho, muitas vezes não aquilo que gostaria, não aquilo que nasceu para fazer, e quando realiza o sonho de ser pai, de ser mãe, quer que o filho realize o seu sonho. Eu gostaria tanto, eu desejaria tanto ser médico, então eu quero que você seja médico, eu queria ser advogado, quero que você faça direito, e assim sucessivamente. E muitas vezes os filhos, isso acontecia com muito mais frequência do que agora isso quase não acontece, mas ali atrás, nesse tempo que eu estou falando, acontecia assim. E aí o filho ia realizar o sonho do pai, realizar o sonho da mãe, e abrindo mão muitas vezes dos seus próprios sonhos, e mais uma vez, e mais uma geração frustrada, porque realizou o sonho do pai, realizou o sonho da mãe. Hoje não ocorre muito isso, mas no caso esse que eu estava perguntando, se a pessoa estava realizando o sonho da mãe, eu perguntei para a mãe, perguntei para o pai, e eles garantiram que não, porque desde muito pequeno a pessoa já manifestava esse desejo. Então, isso é uma felicidade. Muitas vezes, hoje, nós fazemos isso, nós realizamos os sonhos dos nossos filhos, ou queremos que os nossos filhos realizem os nossos sonhos. Pode ocorrer, sim. O que é o narciso e o que é o filho realizar o narciso do pai? Por que o filho é o narciso renascente? Por causa do espelho, aquilo que você vê, o seu outro, a sua parte, metade de mim. O filho é metade, né? Metade da gente. E quando o filho tem um desejo, quer realizar uma coisa, que sonha em fazer uma determinada coisa, mas o pai, a mãe sonha outra coisa e quer desviar o filho, também está tentando realizar o sonho inverso aí do narciso. Mais comum isso hoje, né? O filho quer ser uma coisa, tem filho que não quer ser coisa nenhuma. Eu não quero ser nada, não quero estudar e coisa parecida. E aí os pais dizem assim, pai e mãe não vai durar para sempre. Então, realmente, pai e mãe não dura para sempre e os filhos vão realizando os seus sonhos. É maravilhoso quando você pode ver os seus filhos se realizando, desenvolvendo a sua sabedoria. Isso é espetacular.
E é um pouco que nós vamos falar hoje também, que é essa característica de nós termos, realizarmos os nossos sonhos, mas nesse cuidado para com o outro. Por que que nós abrimos, e o que é o narciso? O narciso é o reconhecimento do eu, como que eu sou, como que eu penso, como que eu ajo, o que que eu sinto, o que que eu quero, como que eu gosto das coisas, e muitas vezes nós abrimos mão daquilo que é nosso, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós gostamos, para satisfazer a outra pessoa, para que a outra pessoa seja feliz, para que a outra pessoa realize a sua felicidade através de nós. Muitas vezes nós renunciamos muito de nós mesmos para que a outra pessoa possa estar bem, nesse cuidado que nós temos com a outra pessoa. Muitas vezes esse cuidado é um pouco excessivo. Nós agimos com a outra pessoa como se a outra pessoa fosse de cristal, como se ela fosse quebrar. Se você falar para a pessoa, escuta, você está ultrapassando os seus limites, você está indo além da conta. É muito comum no relacionamento amoroso acontecer isso, seja namoro, seja noivado, seja casamento, onde a outra pessoa quer modelar a outra ao seu jeito. Ah, eu preciso que você se modifique, eu preciso que você fique melhor, eu preciso que você deixe de fazer tal coisa para fazer tal coisa porque me deixa mais feliz. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos castrando os potenciais da outra pessoa. Como que nós castramos o potencial da outra pessoa? Ah, para a outra pessoa não brigar na casa, eu calo os meus desejos. Aquela história que eu já contei aqui uma vez, do meu tio, que comeu a vida inteira peito de frango para agradar a minha avó, que achava que a carne mais nobre do frango, segundo a concepção da minha avó, o peito do frango, deveria ser guardado para esse filho em especial. Tinha todos os filhos, muitos filhos, e esse filho, o peito do frango era reservado para ele. Esse filho comia o peito do frango sem falar nada, porque ele temia e ele não queria desagradar a mãe, porque a mãe achava que ele merecia essa parte mais nobre da carne. É um evento muito corriqueiro e muito comum às vezes, e nós não paramos para pensar o quanto é corriqueiro nisso. Um pedaço de proteína, um pedaço de carne que um concebe que é a parte mais nobre do frango, reserva para outra pessoa porque acha que aquela pessoa é especial e que ela merece aquela parte, mas ninguém nunca perguntou um para o outro se aquele acordo mútuo e silencioso estava bem. Minha avó abria mão de consumir o melhor pedaço de frango, segundo a sua concepção, que era o peito, e meu tio se viu obrigado a comer o melhor pedaço, segundo a concepção da mãe, que ele odiava. Então ele não gostava de peito de frango, e nisso eu puxei para ele, gente, peito de frango é horrível. ele não gostava da carne, e a minha avó nunca se privou de comer. O quanto que a gente faz disso? Quantas vezes e em quantas coisas a gente se priva de algum prazer para fornecer, para dar, para oferecer um prazer para o outro, e ambos ficam em sofrimento porque não teve essa conversa antes. Isso para um alimento, mas tem outras coisas. E principalmente no relacionamento,
a moça age de uma determinada maneira que constrange o moço e ele não fala nada, ou o inverso também é verdadeiro. No casamento, o marido faz uma coisa que deixa a esposa numa situação desagradável e a esposa não fala nada para não desagradar o marido, e o marido entende que ela gosta daquilo, que aquilo é o jeito certo de tratar e continua tratando. Eu estou falando aqui da parte relativamente boa, onde o cuidado com o outro é no intuito de agradar. Então, eu estou falando aqui daquela parte que é boa, que no intuito de agradar, você faz alguma coisa pelo outro, mas não teve uma conversa antes e ambos os lados estão infelizes. Um porque está abrindo mão de uma coisa que é caro para você para satisfazer o outro, e o outro que se vê obrigado a realizar a coisa cara para não desagradar o outro. O contrário também é verdadeiro quando a pessoa abusa da boa vontade do outro e o outro tem medo de falar para a pessoa assim: escuta, você está passando dos limites. Porque muitas pessoas entendem que namorar, ficar noivo, casar, ser amigos, significa extrapolar o livre-arbítrio da outra pessoa. Todas as pessoas têm um espaço de ação e todas de ações, e todas as pessoas têm o seu potencial de alma, o que gosta, o que sente, como que gostaria de agir, como que gostaria de pensar e como quer agir e como quer pensar. E a outra pessoa também o tem, só que tenta constranger o outro. Então, um grande exemplo, por exemplo, aqui seria, nossa, que confusão de palavras, né? Corta isso pela mente. Um grande exemplo é aquilo onde você gosta, por exemplo, de falar, de rir, de brincar, e às vezes até um pouquinho exagerado. Tem pessoas que são exageradas, né? Dramáticas, tem que ter aquelas coisas assim. Eu conheço uma pessoa, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma pessoa que é um pouquinho assim. O nome dela é Sônia Divine. É um pouquinho dramática, um pouquinho exagerada, gosta de falar, de brincar, de dar risada. E o outro não gosta disso. Então, se estiver no caso, você é uma pessoa assim, e você está dançando, por exemplo, brincando, dando risada, karaokê, fazendo alguma brincadeira, e você chamar o seu companheiro, a sua companheira, para esse tipo de brincadeira, você vai constrangê-lo ou constrangê-la. E mais ainda, vai extrapolar o limite, porque você sabe, como amigo, como companheiro, como parceiro, você sabe que a pessoa não gosta daquilo. Quando nós fazemos isso, nós estamos extrapolando e, ao mesmo tempo, nós estamos castrando a oportunidade da outra pessoa, impedindo a outra pessoa de ser o que ela gosta de ser. Todos nós temos um jeito certo de ser. E esse jeito, ele é sob medida para aquela pessoa. Ele não é sobre medida para outra pessoa. Sabe alfaiataria ou alta costura, que a pessoa faz a roupa sob medida para aquela pessoa? Então, vamos pegar ali a nossa amiga Grey. Ela é uma costureira de alta costura. Ela faz uma roupa sob medida. As medidas que ela tirou do meu corpo, da minha altura, não vai servir para uma pessoa mais alta, não vai servir para uma pessoa mais encorpada. Ela não está fazendo aquela roupa por aqueles cortes que você vai lá na loja, tem 50 camisetas, todas do mesmo tamanho, todas da mesma característica, mudando só a cor, e cada um escolhe a cor que gosta. Ela está fazendo uma coisa sobre medida. A nossa psique, o nosso potencial de alma, o nosso jeito de ser,
é desta maneira, é sobre medida. Ele não serve para a outra pessoa. Ele serve só para você. Ele não serve para o outro. Então, quando você diz assim para o outro: ai, você não pode fazer assim porque você me desagrada, porque eu fico muito triste. Onde já se viu? Você vê que você me aborrece? A outra pessoa, ela vai assustar com a sua fala, mas ela não vai mudar o jeito dela e ela vai continuar tentando vestir a medida dela em você se você não falar do jeito certo. Então você fala assim: olha, isso que você faz é maravilhoso, é fantástico para você. Para mim, não. Eu gosto desta e desta maneira, eu não gosto desta maneira. Sabe aquela pessoa que fala assim: vê uma mensagem assim, a mensagem do dia. Nossa, que mensagem maravilhosa! A gente vê muito isso na internet hoje, na mensagem do WhatsApp. Nossa, que mensagem maravilhosa! Eu vou mandar para o Carlos porque é a cara dele. Por que é a cara do Carlos e não a minha se fui eu que recebi? Ou então, a pessoa que enviou para você, enviou porque é a cara dela, mas ela acha que é a minha cara. Não vai fazer nenhum efeito. Às vezes eu recebo esse tipo de mensagem. Eu abro a mensagem assim, vai lá. Eu leio assim, olho a mensagem, falo: nossa, esse negócio que a pessoa mandou-me é a roupa dela, é a vestimenta dela, é a cara dela, é o jeito dela. Por que ela achou que é importante para mim? Por que ela achou que é a minha cara? Por que ela achou que é o meu jeito? Porque nós achamos que aquilo que serve para a gente também serve para o outro. De um modo geral, serve, porque arroz todo mundo come, ou a grande maioria come, feijão, idem, laranja, banana, mas nós temos algumas coisas que é nosso. Vou dar um exemplo bem interessante de duas frutas completamente estranhas e horrorosas para o meu esposo e que para mim eu gosto. A primeira delas é caju. O fruto, o fruto caju é a castanha, aquela castanha que a gente come, aquele que é o fruto. E a gente come aquele fruto, mas a gente também come a polpa, aquela parte gordinha que vai alimentar de caldinho, aquele caldo amargo, docinho, amargo, marrento, sei lá o que a gente quer aquilo, que vai alimentar a castanha até ela ficar no ponto certo. Ele odeia isso. Quer ver ele ficar muito triste? Alguém falar para ele assim: você quer um suco de caju? Eu olho para ele assim e falo: tadinho, eu quero! Eu salvo a pele dele, eu falo: eu quero. Ele não quer, não, porque ele não gosta, porque ele vai ficar com vergonha de falar que não gosta. Eu já vou falando logo: ele não gosta. Ele não gosta, mas é interessante aquilo. E o caju não é uma fruta exatamente, a polpa não é exatamente uma fruta maravilhosa, mas ela é uma coisa que traz lembrança lá da infância. O pé de caju, o cajueiro, era o meu navio pirata que guerreava com os outros primos, que batia espada. Então, ele tem uma associação gostosa, boa para mim. Ele veste, eu me visto nessa fruta, não para ele. A outra fruta totalmente estranha, apesar de ser uma fruta muito nutritiva, muito gostosa, que tem várias formas de fazê-la e que é muito, muito boa, mas ele não suporta, é a jaca. Né? E aí as pessoas falam assim: nossa, mas é porque a jaca tem um cheiro ruim. Bem, quem só conhece a jaca doce, só come a jaca doce, não conhece a jaca madura, só vai reconhecer esse cheiro desagradável mesmo. Mas a jaca dura, ela é feita para, você pode fazer de sal, você pode fazer de uma série de forma, e que é extremamente. Vai precisar sair que surgiu um imprevisto. Tudo bem. Ela é de uma forma totalmente agradável e veste bem para quem gosta, mas para quem não gosta, gente, não dá para forçar. Não dá para forçar. Então, isso
Eu estou falando de comida, uma coisa, mas isso está relacionado aos nossos prazeres, aos nossos gostos. Alguém gosta mais de uma coisa, outro gosta mais de outra. E quando você está namorando, você tem que respeitar esse limite, você tem que respeitar esse espaço. Meu espaço de livre-arbítrio vai até onde começa o espaço do outro. Ah, mas ele é meu esposo, ele é minha esposa. Vocês estão vendo o pronome possessivo aqui, meu, e ele tem que fazer ou ela tem que fazer do meu jeito. Por quê? Onde que está escrito isso aí no contrato de casamento? Tá, não. Não está escrito, não. Está escrito que vocês falaram, vocês se decidiram a viver uma vida boa ao lado um do outro, oferecendo o melhor. Cada um oferece o melhor de si para o outro. Só que casamento, ele é um pacote fechado. Então você vai para o casamento e você leva tudo aquilo que você tem de bom, tudo aquilo que você tem de maravilhoso, tudo aquilo que você tem de espetacular. Mas não dá para tirar de você a parte que você não é bom, a parte que você não é maravilhoso, a parte que você não é espetacular e guardar numa gaveta para sempre. Então você consegue esconder por um período, o período da paixão, a gente esconde porque ambos estão cegos. A mocinha só vê o lado bom do mocinho e o mocinho só vê o lado bom da mocinha. Só que depois que passa o período da paixão, lembra? A paixão pode durar ali de 2 meses a 2 anos, tal. Tem umas raras exceções onde as pessoas não saem do estado de apaixonado, mas é raríssimas exceções, mas geralmente termina ali 2 meses a 2 anos. Você começa a ver esse pacote fechado. O que é esse pacote fechado? Aquela mesma mocinha que era linda, maravilhosa, também pode ser grosseira. Que era espetacular quando estava arrumada, também pode ficar uma bruxinha quando está desarrumada. Então, nós temos essa característica. Então, somos lindos, somos maravilhosos, somos educados, somos gentis, mas também podemos ser grosseiros, mal educados, estúpidos. E esse pacote fechado que a gente leva esse pacote fechado para o relacionamento no sentido de que não dá para você guardar a outra metade. Tem uma música do Oswaldo Montenegro que é difícil de vê-lo cantando, geralmente ele recita, que chama Metade de Mim. Então, metade é bom e metade não é bom. É legal isso aqui porque ele fala da coisa boa e em seguida o outro lado, metade de mim quer e metade não quer. E nós somos dessa maneira. Então, muitas vezes nós seremos pessoas difíceis de lidar. Por quê? Porque você vai estar de mau humor, você estará de mau humor, você está desagradável, você está a fim de arrumar uma encrenca. E o outro lado, se ele provocar, se ele mexer nesse momento exato em que você está estupidamente nervoso, vai acontecer uma briga, vai acontecer uma impulsividade. E aí qual é a tendência da gente dizer, quando a gente namorava, quando a gente estava apaixonado, você não era assim. Era, só estava oculto. Era, você só não viu. Era, você só não percebeu. A pessoa não mudou, ela continua a mesma, mas ela está mostrando a outra metade. A outra metade. Então, quando nós estamos no lado cara, nós estamos mostrando o melhor de nós. E tem uma outra parte que está oculta. Isso a gente chama de personalidade, a nossa persona, nosso jeito de ser, a nossa característica. O difícil e o duro é quando você quer que o outro se modele ao seu jeito. De novo, a roupinha que você tem, o seu jeito de ser, o seu estado, o seu potencial de sentir, de gostar, de agir, ele é feito sobre medida. Ele não serve para outro, só serve para você. Então, quando você tenta modelar o outro à sua maneira, duas pessoas infelizes, no exemplo que eu dei lá.
um renunciando o prazer de uma carne que achava nobre, mais saborosa, e o outro renunciando o prazer de comer o que ele realmente achava bom e gostoso, comendo uma carne que ele achava ruim para não desagradar. Tem muitos relacionamentos que têm essa característica. O casal se ama, você percebe isso, há um sentimento muito grande de amor e de carinho, mas há um sentimento muito grande, muito estruturante do que? De frustrações, porque um está tentando modelar o outro à sua maneira, perdendo assim a oportunidade de viverem o melhor de um relacionamento, de descobrir as melhores qualidades do outro, de aprender algo, porque nós aprendemos um com os outros, nós não modelamos o outro, mas nós aprendemos, nós podemos comparar, nós podemos modificar. Eu gosto de ser assim, mas se eu for desse jeito que ele é, nossa, eu vou ficar um espetáculo. Imagina com essa capacidade que eu tenho de falar e de ser criativo, se eu pôr um pouco da cultura. Viu como você fica melhor? Só que é você que tem que escolher isso. É você que tem que perceber isso. Não é o outro que tem que fazer. E nós fazemos isso. Por que nós não fazemos isso com a sociedade em geral? Por que a gente não chega assim, pega o microfone e grita: vocês têm que mudar, vocês têm que ser assim, porque assim vai ser melhor para vocês? Por quê? Porque aquelas pessoas vão contestar. Por que elas contestarão? Porque elas não te conhecem e vão dizer que você é louca de pedra. Mas o seu companheiro, a sua companheira, ela está num compromisso com você, ela assumiu um compromisso com você e ela não quer abandonar esse compromisso, ela não quer sair desse barco. Como ela não quer abandonar esse compromisso, como ela não quer sair desse barco, ela vai engolindo frustrações porque ela fala: um dia talvez a pessoa melhore, um dia talvez a pessoa perceba, um dia talvez a pessoa cresça. E aí fica os dois lados sofrendo essas consequências, frustrados, porque não tem coragem de dizer para o outro: escuta, isso que você está fazendo aí é muito chato, eu não gosto, pronto, acabou. Se você fizer de novo, você vai passar vergonha. Eu acho isso muito interessante, porque é quando você consegue ter essa autonomia, quando você consegue ter essa autoridade. E quando você consegue ter essa franqueza com o seu companheiro, com a sua companheira, de dizer: olha, tudo bem, se você fizer isso novamente, e se você escolher um público, porque vocês já perceberam como que os relacionamentos, os casais adoram, abre aspa, lavar a roupa suja, fecha aspa, quando tem público, porque ele vai poder espizinhar, espetar realmente o outro, e o outro vai ficar com vergonha de reagir porque está com o público. É por isso que ele aproveita dessa situação, ela aproveita dessa situação. E se você avisar, não faça isso, porque se você fizer, você vai passar vergonha, a pessoa vai parar para pensar: será mesmo que a pessoa vai fazer isso? E se a pessoa te constranger em público e você falar, a pessoa vai falar: opa, eu estou estranhando a pessoa. Nossa, Sônia, você está falando aqui na live que a gente pode de vez em quando arrumar uma encrenca e uma briga em público. Tudo aquilo que você não conseguir, tudo aquilo que foi avisado, que foi acordado, lembra que combinado não é caro? Quando você acorda com a pessoa, escuta, não faça isso. Porque se você fazer isso, você vai passar vergonha, você deve se assumir. Ai, nossa, eu estou muito triste, eu estou muito magoado porque a pessoa agiu assim comigo e eu não tive coragem de falar nada. Por que você não falou nada? É porque eu não queria que ele sofresse, eu não queria que ela se magoasse. E você pode ficar magoado? E você pode sofrer? Entende essa fuga, esse mecanismo de fuga que nós temos de guardar aquilo que não faz bem em favor do outro, porque nós achamos que ao fazer isso a outra pessoa vai ficar bem?
E aí nós vamos confundindo o que é respeito, o que é carinho, o que é confiança, e nós vamos trocando por maus tratos, por abusos. Ah, eu estou num relacionamento abusivo, e muitas vezes nós estamos num relacionamento abusivo porque nós não cortamos, porque nós permitimos. Eu sempre costumo brincar duas coisas muito preciosas. Uma é que quando nós somos filhos e nós somos pequenos, e quem está na minha geração, não as pessoas mais jovens, como a Letícia, como a Ana Laís, a Jéssica, o Jonas, que está ali também ouvindo, que são mais jovens, mas pessoas mais da minha geração, nós tivemos uma infância onde nós não tínhamos direitos. Os filhos obedeciam. E se não for, e apanhava se não fizesse o que os pais quisessem. É desse jeito, ponto, acabou. E não está nem aí, coisa parecida. Você encontra caminhos você encontrava caminhos muitas vezes para fugir daquela situação. Então tinha aquele um que apanhava e aí ele passava a fazer certo para não apanhar, ou aquele um que não aprendia de jeito nenhum e apanhava todas as vezes porque continuava fazendo. E aí esse aspecto de abuso, esse relacionamento abusivo, porque era um relacionamento exercido pela força, nós falamos assim, nossa, eu não quero isso na minha vida de jeito nenhum. Só que nós vamos para um relacionamento e sem se apercebermos, nós elevamos a mesma coisa. Ou nós estamos exercendo a força, exercendo esse tipo de constrangimento com o nosso companheiro, com a nossa companheira, ou nós estamos nos permitindo acontecer. A gente chama isso de determinismo psíquico, repetições de padrões dentro da família, mas nós vamos fazendo isso. Outro dia, o Toninho me disse assim, por que é que você não come? Ele arrumou o prato, fez um prato maravilhoso, tá, lá, 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 e eu comi tudo e qualquer coisa, menos o dito cujo da coisa que ele tinha feito, que é brócolis, tá, gente? Então, mas brócolis é bom por causa disso, por causa daquele outro, daquele outro, daquele outro. Sim, eu concordo, eu já comi 2 pedacinhos. Não preciso comer 3, nem 4, nem 5. Não, mas brócolis. Poxa vida! E se fosse a sua mãe falando assim, meu filho, eu era criança, ela falava assim, enquanto não comer, você não sai daí. Eu não saía. Eu ficava o dia inteiro de castigo numa cadeira, numa mesa, porque eu não comia. Mas isso é muita teimosia. É teimosia. Eu não gosto, não sou obrigada a comer. Eu não gosto, não sou obrigada a comer. E aí vem sempre aquele argumento. Eu não sei por que as pessoas têm esse argumento. Eu acho que as pessoas, de uma forma ou de outra, elas gostam que a outra pessoa tenha um pouco de passe por um pouco de miséria. Não sei. Ah! E se você estiver passando fome? Bem, aí não tem solução. Com fome até barata você come. Basta ver o filme lá do cara lá que ficou prisioneiro, que disputava uma barata no canivete. Então, gente, quando você está com fome, é outra coisa. Mas se você não está com fome, você não está passando fome, você não precisa desejar que a pessoa passe fome para aprender a comer determinado troço. Isso é tentar modelar o outro. Entendeu? Você pode amar jaca, o outro não gosta, não oferece. Mas o outro também pode amar, sei lá, feijão. Toninho ama feijão de tudo que é jeito, assim, feijão com bacon, feijão sem bacon, feijão pagão, feijão não sei o quê. Eu não gosto. Eu como. Se não tiver opção, mas eu não gosto. Pronto, acabou? Entendeu? Mas isso é o que as pessoas precisam entender. Você não precisa modelar o outro, que você é tão seletiva para alimento. Sou. Se eu tivesse nascido hoje, provavelmente eu ia dizer que eu era autista. Por quê? Porque eu sou seletiva. Por que eu sou seletiva? Porque eu me dou o direito. É a minha roupinha. Entendeu?
Agora, a minha roupinha não pode, o meu chapéuzinho não pode ser colocado no chapéuzinho do outro. Aí é desrespeito. Aí é intransigência, aí é invadir o outro, aí é impulsividade, aí é tentar modelar o outro. E você pode viver lindo, maravilhoso, espetacularmente com a outra pessoa sem tentar modelar a outra pessoa. Muito é isso. Hoje nós falamos de música. Eu falei pro Toninho, eu vou falar na live de música. Ele gosta de uma música assim, vai, 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 tarará, tarará, sabe? Aquele ratatatatá, ratatatá. Sabe aquela música? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles, os Rolling Stones, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Blá, 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 né? Eu gosto de uma coisa suave. Daí ele disse assim: ó, música melada, só você e o Antônio. Vou falar só porque o professor entrou. Música melosa, esticada, só você e o Antônio. Eu vou falar para ele, vou falar. Por quê? Porque cada um tem um gosto, cada um tem um jeito. Ele gosta desse tipo de música. Eu acho até interessante, não é mesmo? Eu gosto de uma coisa calma, eu gosto de uma coisa suave, eu gosto da flauta do Nepal. É uma coisa muito diferente. E para ele isso é o quê? Uma melancolia profunda, coisa parecida. Cada um no seu respeito, cada um no seu coisa, né? Vai, bota lá. Então, você não precisa se modelar pelo outro. Ele não pode me obrigar a ouvir rock pauleira e eu também não posso obrigá-lo a ver a flauta XY do Nepal, gente. Você entendeu? Eu gosto de música em latim. Vocês sabem que tem música em latim, cantada em latim? Eu gosto do Corcioli. Tem um CD especial do Corcioli, onde ele convidou soprano, blá, lá, e eles cantam em latim. É maravilhoso, é espetacular, mas eu não posso obrigar a outra criatura a ouvir um troço desse. Quem gosta disso sou eu. Isso serve para todas as coisas da vida. Esse gosto é nosso ou esse gosto é meu? Isso é uma forma da gente aprender a viver bem. Isso que você está fazendo é para você, é só para você, não é coletivo, eu não gosto disso. Isso daqui nós gostamos, então nós compartilhamos. Então nós temos que aprender dentro do relacionamento, saber o que é nós e o que é eu, o que é meu. Então, esse é o meu gosto, esse é o nosso gosto, esse é o meu jeito, esse é o nosso jeito. Quando nós aprendemos essa linguagem, mesmo que o relacionamento, sendo um pacote fechado, que a outra pessoa vai levar para o relacionamento a parte oculta dela, fica uma coisa tão boa de ser vivida, fica uma coisa tão espetacular. E isso vale para o casamento, vale para o noivado, vale para o namoro, vale para a amizade, vale para tudo. Quando nós aprendemos a respeitar o espaço do outro, o cuidado que nós teremos com o outro é o cuidado sob medida. O que é que você gosta mesmo? Como que você prefere, assim ou assado? Você gosta, sabe quando você vai lá comprar batata frita? Todo mundo pede batata frita e pede assim, muito sal. Agora imagina a cara que a pessoa faz quando eu chego e digo assim, batata frita sem sal, pelo amor de Deus. Não bota uma gota de sal. Sem uma gota de sal? É, sem uma gota de sal. Quero sentir o gosto da batata. Então, cada um de nós tem um jeito de ser, um jeito de sentir, um jeito de agir. E o nosso jeito de ser, de sentir e de agir não pode modelar o jeito do outro. Ele tem que deixar o outro à vontade para escolher se quer adaptar alguma coisa ao seu jeito de ser, ao seu jeito de escolher, de sentir e de agir. Microfones abertos, pode fazer perguntas à vontade. Hoje nós temos o professor para nos ajudar nas perguntas. Estejam todas à vontade. Quais são? Pode falar, Marta. Olha, você falou uma coisa que, sabe,
É super importante e não é tão difícil. Ou para mim não foi, né? Sei lá. O modo de você ser feliz é você ser você e aceitar o outro. Hoje as pessoas brigam, isso que você falou. Ele gosta de ouvir Elvis Presley. Ah, eu não gosto, eu não quero ouvir. Não. Gente, não faz sentido. Eu gosto de Elvis Presley. Não, não, é que foi o nome que veio na minha cabeça, eu Não, também eu gosto. sei, mas eu estou avisando que Elvis E Presley aquilo eu que eu gosto. falo, já falei isso para você, nessas palestras que você vem, que você fala, eu falei, ai gente, eu sou uma pessoa feliz porque eu nasci com uma Bom, boa uma boa personalidade, sei lá. Eu aceito todo mundo, entendeu? Que não faz diferença na minha vida. A gente tem que pensar na gente, né? Se sentir bem. Quer dizer, eu gosto de macarrão, você não gosta de macarrão. O outro gosta de basquete, eu gosto de vôlei. Isso é normal, gente. Faz parte até para ter a variedade na vida, para você conhecer um monte de coisa, né? isso mesmo. E tipo Exatamente. assim, eu não odeio ninguém. Se de repente eu conheço alguém, tá, não combino com ela. Tudo bem, eu não procuro, assim, não tem, mas se eu encontro, oi, boa tarde, você tá boa? Quer dizer, pensar assim, a gente só pode se incomodar, ficar irritada, ou sei lá o quê, com o que é importante, que foi, até ia falar isso, no meu casamento. Eu sou assim, tudo eu fazia, tal, tal. E o meu marido queria que eu fizesse tudo para ele. Eu fazia. Só que aí eu tive dois filhos. Pergunta, eu não tinha um minuto para fazer coisa para ele. Não é? Eu trabalhava, levava na escola, buscava na escola, dava banho. O que aconteceu? Meu casamento acabou. Porque ele queria, ele deitava no sofá e queria o jantar e queria não sei o quê. Entendeu? É uma coisa assim que num casamento, num namoro, ou seja, o que for, a gente tem que ser o que a gente é. E pensar nisso, vale a pena brigar por isso? Faz sentido? Tem dia que a gente tá irritado e briga por tudo, né? Faz parte também. Então, eu falo isso, gente, sabe? Às vezes Ó, eu vou na Deus aqui casa de em casa, alguém. viu, Marta? Ó, nem eu Oi? tô me aguentando, hein? Nem eu tô me aguentando hoje. E quando o Sony Divino não É, tá se aguentando, eu já tive um dia assim que alguém vinha falar, falou, olha, hoje eu tô irritada, por favor, ó, deixa eu quieta aqui, não fala comigo, não é? É normal, é normal, normal, não normal. é? Fica tranquila, E minha você querida. ser, eu falo assim, ser você. Olha, eu não gosto disso, tal, que bom que você gosta. Isso Que mesmo. diferença faz na minha vida ou na dela se eu gosto de macarrão, sabe? Bom, é mais ou menos isso que eu quis falar, isso é muito importante. E hoje em dia, então, Mais ainda. seres humanos estão sumindo, são negativos. Isso aqui, eu vou na padaria outro dia, tava saindo um cara com 3 pacotinhos, não sei se eu já contei isso pra vocês, estou contando de novo. Saindo com 3 pacotinhos, eu falei, ai, aqui as coisas são deliciosas, né? Sabe o que ele me respondeu? Eu não gosto do pão. Entendeu? A gente tem que pensar na gente, em ser feliz. Feliz. Claro, em casamento, às vezes, vamos hoje lá ver o. Não vou falar ninguém, fulano de tal. Falar, não, eu não quero ir porque eu não gosto. Se falar pra ele, pode ir, pode ir. Isso mesmo. Isso Bom, mesmo. deu pra entender o que eu queria falar, né? Deu Então sim, parei. querida. Ana Laís, pode perguntar, meu anjo. Não, acho que não é uma pergunta, é mais assim, um comentário. Vou falar igual a Lilian, né? Olha, gostaria de fazer um comentário. Adoro. É, bom, enfim, o que eu penso, assim, que eu vejo que depois que eu comecei a me respeitar, por exemplo, respeitar o que eu gosto, o que eu não gosto, respeitar até isso que a Marta falou hoje. Eu não gosto dessa pessoa, não me sinto bem com essa pessoa, não quero ver essa pessoa, não quero conversar com essa pessoa. É me respeitar. Então, assim, eu acho que o importante primeiro é a gente, igual a Marta falou, de que a gente tem que aprender
primeiro a se respeitar, né? E aí, quando a gente aprende a se respeitar, a gente consegue colocar limite no outro. Exato. Então, essa coisa de um não gosta e o outro gosta, é aquela coisa assim, poxa, me respeita, eu não gosto. Você gosta, mas eu não gosto. Então, assim, cada um enxergar também o outro. Quando a gente isso que eu queria falar. Quando a gente se respeita, a gente consegue respeitar o outro, porque se eu me respeito, que eu não gosto, então, por exemplo, assim, eu não gosto de batata, então eu não vou comer batata para agradar o outro. Porque aí, se a gente, por exemplo, come a batata, mas não gostando, o outro, você vai querer que o outro come algo que ele não gosta, né? Parece que eu não sei, o que é isso? Vamos pensar assim, o que é isso numa psicanálise, Sônia? De que, por exemplo, tá vendo? A gente está sendo contra nós mesmos e a gente também quer que o outro seja contra ele mesmo. Para quê? Para agradar o ego. Eu consigo, ele faz o que eu gosto, minha autoestima fica lá em cima. Narciso, eu comecei essa live falando do narciso, quando nós queremos realizar no outro o nosso desejo, a nossa vontade, né? E sem levar em consideração esse potencial, né, de psique, esse potencial de alma da pessoa, o que ela gosta, o que ela sente, como que ela se sente diante daquilo. Porque o casamento, o namoro, o noivado não é um estado de osmose, de simbiose. É duas pessoas viverem uma comunhão, uma parceria, e não uma dominar a outra. Não é domínio. Não é domínio público, não é domínio, não é uma sociedade de domínio. É uma parceria, é um companheirismo, é uma companhia. É você contar com aquela pessoa em qualquer situação da sua vida. Se você está bem, se você não está bem, se você está com dor, se você está sem dor, se você está de cabelo branco, se você está sem cabelo, se você ganhou barriga, se você perdeu o dente, se você perdeu a mão, se você precisa de bengala. Então, o outro está contigo em qualquer situação, porque ele não está vendo o físico, o fisiológico e o biológico, ele está vendo o conteúdo, a textura, o comportamento, o que a pessoa é, a psique, o que essa pessoa é. O que essa pessoa me traz, o que essa pessoa acrescenta na minha vida e como que ela acrescenta isso na minha vida. Então é isso que a gente vê num relacionamento. O relacionamento, ele é uma somatória, o meu melhor com o teu melhor dá algo maravilhoso, mas o meu pior com o teu pior também dá um desastre ecológico, e é isso que nós precisamos entender na vida. Então a gente vai pautando e mudando um pouquinho de cada coisa. Quem mais? Greicinha, Ivone, Neuza, Carlos. Não, Ivone não. A Ivone faz assim, não. Carlos, não. Sônia, eu acho que as duas que falaram, a Ana e a outra Marta, falaram, completaram o que você falou. Acho que é tudo que a gente está refletindo agora aqui. Hoje eu fiz a minha terapia, foi mais ou menos isso, né? Eu já dei meu grito de guerra aí, viu, pessoal? Quem estiver aí preso em si mesmo, dá também, que faz bem. Hoje ela veio para terapia com um grito de guerra. Nós passamos o ano inteiro trabalhando esse grito de guerra. Vai, Neuza, vai, Neuza, vai, Neuza. Hoje ela chegou assim decidida. Que maravilha. Fiquei muito feliz na hora que ela falou: Sônia, chega, agora eu vou ser eu vou me valorizar, eu vou me pautar, eu não vou mais fazer, eu não vou, as coisas não vai ficar tudo bem porque eu fiquei calada. Agora eu vou vestir eu vou ser a Diana, a lutadora, né? Não exatamente a Mulher Maravilha no sentido de agradar, mas de ir à luta para o seu próprio eu, se libertar dessa prisão
do bem-estar do outro. Muitas pessoas vivem essa prisão do bem-estar do outro. Faz de tudo para o outro ser feliz, se matando aos poucos. Todo dia retalha um pedacinho de si mesmo. Todo dia corta um pedacinho de si mesmo. Nós temos muito disso, muito dessa vivência. Fiquei muito feliz com a Neuza hoje, extremamente feliz com ela hoje. Professor Antônio, sei que tu estás aí doidinho para trazer uma palavra maravilhosa para nós e nós estamos prontos para ouvir. Não? Olha, eu comecei essa live dizendo que eu sou dramática. Vem você aí para complementar isso, né? Realmente você é dramática mesmo. Por falar em drama, né? A convivência é dramática, né? A convivência é dramática. Mas é interessante o final da frase: faz de tudo para o outro ser feliz. E esse fazer de tudo é destruir a si mesmo em função do outro. Suas qualidades, as suas capacidades, o seu potencial de crescimento, tudo fica restrito para que o outro seja feliz. E o outro, para ser feliz, diante da visão daquele que deseja a felicidade, transferida para aquele a quem ama, ou aquela a quem ama, nunca será feliz, porque ele nunca estará satisfeito com aquilo que você faz, por mais que você faça, por mais que você capriche. Assim, a expectativa daquele que quer o outro feliz, ela é frustrada imediatamente quando ele diz assim: a sua comida está péssima, e ela gastou horas ali fazendo aquela comida. Mas é banal, né? Por outro lado, essa frustração causa um impacto tão profundo que quando o espírito, a pessoa não está madura, ela não está estável e amada com ela mesma, ela vai tentar superar aquela decepção caprichando mais ainda para que o outro seja feliz. E cai num círculo vicioso, altamente degenerativo, que vai sim refletir em doenças do próprio comportamento. E o desrespeito não é mais para com o outro, e aí entra a questão da tomada de decisão, é o quanto você não respeita a si mesmo, ou a si mesma. Essa é a pergunta básica. Quando essa pergunta surge, há um comportamento que precisa ser muito bem avaliado. Eu já falo, da próxima você faz. O que é isso aí, Ana Laís? Não entendi nada. Bom, é preciso avaliar, porque o primeiro comportamento que vem quando nós nos damos conta é o da ira, é o da revolta. Perdi tanto tempo, me dediquei tanto a essa pessoa. E o que é que eu fiz comigo? É uma reação extremamente agressiva. Mas existe um aspecto que nós trabalhamos muito pouco no nosso viver, que é a pacificação do eu. Quando o eu é pacífico, dificilmente ele entra na ilusão de agradar o outro. Dificilmente ele entra. Ele não se deixa levar pelo canto da sereia do outro, que é o canto da sereia do namoro, é o canto da sereia da convivência, cada um separado e agora estão unidos. Ele não se deixa levar. Ele é claro, ele é metódico, ele é determinado. E essa clareza, essa determinação passa longe da vontade de matar o marido ou de matar a esposa. Passa longe de... É bem assim. Passa longe do desejo impulsivo de que o outro morra. E quando isso acontece, a culpa acentua mais ainda. Porque você não é pacífico com você. Você é inseguro, é instável. Não tem a habilidade de lidar não só consigo, mas com o outro também.
procurar deixar o outro feliz é uma escolha que leva a grandes decepções. Procurar deixar o outro feliz passa pela primeira pergunta assim: o quanto eu posso da minha felicidade, como eu entendo felicidade, mostrar para o outro que ele também pode em si se tornar feliz, mas ele tem que fazer por isso. Conviver é ceder de ambos os lados. Eu não gosto de feijão, mas o outro gosta. Eu não gosto de batata com sal, mas o outro gosta. Então eu faço um feijão, mas não te obrigo a comer. É o respeito. Eu faço batatas fritas e coloco sal na sua parte, não coloco na minha. Eu gosto de determinada música, estilo musical, e você não gosta. Então, no momento que eu estou ouvindo a minha música e o outro chega, eu sei que não gosta. Eu respeito o outro, diminuindo o som ou então deixando ele escolher aquilo que ele gosta, e eu vou me proporcionar a força necessária para ouvir e não me aborrecer. É assim que nós vamos aprendendo no dia a dia. Mas jamais nos mudarmos, nos modificarmos porque o outro quer, mas sim pelo que a gente deseja modificar em nós mesmos. Senão, os problemas se agravarão e muito. Mais ou menos isso, Soninha. É perfeito. Hoje uma pessoa disse para mim assim, na terapia: Sônia, eu percebo que você comete gafes muito grandes em concordâncias verbais. E toda hora eu percebo isso e eu ficava tentando entender por que você fazia isso. Aí outro dia você explicou que você é surda e na época de ouro, no momento de ouro, de aprender o nosso idioma, você não teve esse acesso. E eu disse isto. Eu sei que eu faço isso, eu falo para as pessoas e eu sempre peço para as pessoas: você percebeu? Corrige. Você viu que falou errado? Corrige. Mas pode te corrigir? É lógico que pode, porque quando você me corrige, eu vou aprender uma coisa nova. Eu tenho a oportunidade de aprender, porque ao contrário da pessoa que é o ouvinte, que aprende automaticamente, dentro do automaticismo, nem percebe, tudo para mim tem que ser devidamente treinado. Eu preciso ver a palavra, eu preciso separar a palavra, eu preciso fazer separação de sílaba, eu preciso treinar. O professor é uma pessoa que treina-me bastante com relação a isso. Ele manda o áudio, é assim que fala, e eu vou mandando o áudio até que fica correto. Então, ele é um exercício de aprendizagem. Muito bem, eu tenho uma deficiência que me obriga a entrar num exercício de aprendizagem constante. Tem pessoas que não têm uma deficiência que não vai lhe obrigar a entrar num exercício de aprendizagem constante. E ainda assim ela tem preguiça de aprender. Então, isto é uma coisa que atrapalha o outro. Porque não é que o outro está modelando, o outro está desejando: olha, você pode aprender desse jeito. Uma questão ali da Neuza, ela sabe que a pessoa pode aprender a fazer diferente, mas a pessoa não quer. Ela se esforça para que a pessoa aprenda diferente, mas a pessoa faz de conta que aprende. Por quê? 2 dias, 3 dias, uma semana depois já deixa para lá. Isso é uma questão de comportamento. Eu vou falar disso. Esse ano eu vou falar bastante sobre por que é difícil de mudar um hábito dentro dessa linha de comportamento.
Quando você tem uma dificuldade, você precisa fazer esse exercício constante, cada pequena oportunidade que o outro te dá é um tesouro, é ouro puro, é uma oportunidade pura. Quem não tem, tá no comum da coisa, talvez até se irrite com isso. Então, o que nós temos que saber também é separar o que é modelagem e o que é a boa vontade do outro para que você melhore numa atitude. Mas quando nós vamos levar isso para a pessoa, nós temos que saber levar. Porque se nós formos impondo, a outra pessoa pode recusar. E não é impor, é mostrar com clareza, olha, você cometeu esse erro, se você fizesse assim, seria melhor. Se você fizesse, eu faço uma sugestão, se você fizesse desse jeito, seria melhor. Isso também é uma aprendizagem. Entenderam? Ficou claro isso? Então, cuidado quando a gente está impondo para que o outro aprenda. Pode falar, Marta. Era isso que eu ia falar, que eu falo sempre, que é o meu modo de ser. Como você fala, se eu vou dizer uma coisa para o outro, você falou, eu acho que você deveria fazer assim. Eu falo assim, olha, se isso estivesse acontecendo comigo, eu pensaria em fazer isso ou isso ou isso, sabe? Eu evito jogar para a pessoa. E isso faz uma diferença enorme. Enorme. Você faz uma sugestão, você não está impondo. Olha, posso fazer uma sugestão? Não, não pode. Tá bom, não estou aqui. Ah, sim, que sugestão? Que tal você ir por aqui? Que tal você fazer? É que eu já fiz esse caminho que você está fazendo e comigo deu tão errado. É tão legal. Não, você é psicóloga, não dá para comparar, tô falando de mim. Tá? Então, é desse jeito. Entendeu, gente? Maravilha. Adorei, Antônio, as suas explicações. Até a próxima semana. Muita paz para vocês. Beijão. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você. Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida, nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades. Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo. Tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine. Compartilhe, ative o sininho, chame o amigo, chame o namorado, o marido, o filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada.
os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite! Venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família, e é uma família amada, e é você, a sua família com Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha para a família Sônia Divine, venha conhecer-me, entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me. Eu te espero, eu te aguardo. Você não vai se arrepender.